Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Marco Polo, que é a Pomo 4. Vou trazer para vocês uma atualização do último resultado, até para a gente atualizar aqui o último conteúdo. Faz tempo que eu não converso sobre essa empresa. Empresa essa que vem tendo bons resultados nesses últimos trimestres. E por conta disso, vou trazer para vocês essa atualização do último resultado, passando pelos seus dados mais fundamentalistas e qualitativo, além também de atualizar o preço teto, seu valor intrínseco e também as projeções técnicas dos preços da Pomo 4, na minha opinião. Antes da gente começar aqui, pessoal, já deixe também aqui a sua inscrição no canal e também o like, tá? Essas duas coisas são importantes. Vamos começar aqui então comentando sobre essa parte introdutória da Marco Polo. É uma empresa muito interessante, tá, pessoal? Ela é protagonista do mercado mundial de ônibus. Ela também é referência em tecnologia de carrocerias, além de ser líder aqui no mercado brasileiro também. Uma empresa antiga, tá? Ela foi fundada em 1949 e ela é uma companhia aberta desde 1978. Então tá bem antigo aí nesse mercado. São mais de 13 mil ônibus por ano sendo fabricados pela Marco Polo. Então já vamos passar aqui pela produção brasileira de ônibus, onde nos 9 meses de 2024 teve um crescimento de 19,7%, demonstrando até o crescimento da empresa, tá? Destaque para todos os segmentos aqui, tanto o Volare como também o mercado externo e o mercado interno, tá? Importante ressaltar aqui também os momentos da empresa. Reparem que existem momentos que a produtividade brasileira de ônibus tem uma queda, tá? Então acaba gerando uma queda também na Marco Polo. Então a gente pode dizer que acaba sendo cíclico esse setor. E agora passando para a produção da Marco Polo, pessoal, nós enxergamos um crescimento aqui no Brasil de quase 50%, um retorno muito importante, muito interessante aqui. As exportações tiveram um crescimento de 13,3% e as unidades externas tiveram um crescimento de 9% também, tá? Um ponto bem legal, tanto para a Volare como também para as carrocerias, ok? Até relatando sobre esses segmentos, o destaque da Marco Polo fica para três: rodoviários, o Volare e urbanos. Reparem como é bem diversificada a carteira da Marco Polo, da Pomo 4, tendo 34, quase 35% aqui em rodoviários, em Volare temos 20,5% e urbanos 30% aproximadamente. Aí vem os outros segmentos também, mas esse é o foco, esses são os focos da Marco Polo. E essa receita, pessoal, demonstrou um crescimento analisando os 9 meses de 2024 com os 9 meses de 2023. A receita líquida total teve um crescimento de 28% aproximadamente, destaque para as receitas no Brasil, tudo bem? Temos o segundo colocado aqui para as receitas no exterior, pegando 17,5%, e as receitas de exportações tiveram uma queda aqui de quase 1%. Esse segmento aqui no Brasil foi bem positivo, tá? E já existem algumas perspectivas boas para os seus principais segmentos. Para o segmento rodoviário, a participação de mercado mostra crescimento, a sazonalidade positiva, além também das carteiras de pedidos robusta, já estão se aquecendo para 2025, além também da demanda favorecida pelos custos elevados das passagens aéreas, agregando um crescimento para esse segmento aqui de ônibus, tá, pessoal? Para o segmento urbano, pessoal, os destaques ficam para a flexibilidade das plantas, além também do portfólio amplo de produtos que acaba contribuindo com o balanceamento da produção. Outros dois pontos é que o segmento elétrico ganha tração nas operações internacionais, além também de uma PEC que pode acelerar as vendas de modelos Euro 6 e elétricos em 2025, tá? Para micros e volares, o destaque fica para o caminho da escola, que vai agregar bastante valor aqui. Aliás, já vem agregando crescimento para esse segmento, além também da demanda de varejo, seguindo aqui um crescimento positivo para 2025, tá? Então a gente percebe que a empresa, dentro desses três segmentos, já tem uma estrutura de perspectiva interessante para 2025. Contudo, pessoal, conforme eu mostrei para vocês lá no início, esse é um segmento cíclico, tá? Existem momentos mais positivos, outros nem tanto. Mas
Quando o momento é interessante, o retorno acaba acontecendo aqui. Até para a gente finalizar essa parte de desempenhos e perspectivas, tem 3 frentes que a empresa focou, que foi na parte de novos projetos, novos produtos para diversificar cada vez mais a carteira. Temos também a parte de geração de caixa, onde ela vai focar muito na redução da sua dívida líquida sobre EBITDA, na sua alavancagem, tá? Esse é o principal destaque, na minha opinião, para a geração de caixa. Isso vai ser positivo para um crescimento nos dividendos, já vem acontecendo isso, tá? Acredito que no longo prazo também vai acontecer, vai continuar, aliás, e temos alguns pilares de crescimento, que eu destaquei 3: consistência, eficiência e oportunidades. Seguindo esses 3 padrões, a empresa tem uma forte projeção para 2025, tá? Mas, logicamente, pessoal, estamos falando de renda variável, pode acontecer pontos positivos e pontos negativos. Aqui são apenas perspectivas que a empresa está demonstrando para a gente, tá bom? Finalizando essa parte das perspectivas, pessoal, vamos conversar aqui sobre a receita líquida agora da Marco Polo, que teve uma melhora também, tá? Mercado externo e interno teve um crescimento, tá? Isso analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24, e o seu lucro líquido e a margem líquida também tiveram uma melhora aqui. E isso anualmente falando já. Percebam como a partir de 2020 enxergamos uma melhora nesse setor, tá? Sobre o seu endividamento, foi o que eu falei para vocês. Vejam que a empresa trabalhava com uma alavancagem maior do que nesse momento e agora segue com um padrão bem inferior, analisando momentos anteriores da empresa, tá? Bem interessante isso, tá, pessoal? Agrega muito valor para a empresa. E isso acaba voltando no formato de dividendos, podendo aumentar o seu payout, por exemplo. Reparem como em 22 teve um payout elevado, em 23 teve um payout inferior, mas a empresa manteve o seu dividendo padrão de 2022. E em 2024 já ocorreram pagamentos também, tá? E bem interessantes. E daqui a pouco a gente vai conversar mais detalhes sobre isso. Para a gente finalizar essa parte da apresentação da Marco Polo, pessoal, a receita líquida da empresa para as operações internacionais teve uma melhora analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, tá? Isso é muito positivo. E analisando o lucro líquido, percebam que vem tendo uma melhora analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, tá? Percebam como os anos de 19 até 23 foram bem negativos aqui, tá? Então, 2024 vem tendo um resultado muito interessante aqui também. Se a gente pegar até as receitas, pessoal, no consolidado total no seu histórico, vejam que vem crescendo no longo prazo. Fica nítido isso, analisando o seu resultado anualizado. Sobre as receitas, conforme eu falei para vocês, a empresa tem uma diversificação bem interessante e se a gente analisar por país, vejam que o foco é realmente o Brasil, com 77% aproximadamente aqui da sua receita vindo aqui do Brasil. Se a gente passa para os seus lucros, pessoal, nós enxergamos um crescimento aqui analisando trimestre por trimestre e se a gente pegar o resultado analisado, vejam que vem tendo uma melhora também. Vejam como a empresa acabou trabalhando de forma mais lateralizada em momentos anteriores e em 2020 nós enxergamos um momento diferente para Marco Polo, de crescimento, favorecendo seus lucros aqui. A empresa vem performando muito aqui. Tanto até que suas margens estão batendo recordes históricos, pegando o histórico de 10 anos, tá? É interessante isso também. Para quem tem curiosidade, pessoal, a gente conversa agora sobre os seus dividendos, que cresceram bastante nesses últimos 2 anos, 23 e 24, a gente pode considerar até 2022. É até uma ideia da empresa, a última apresentação que eu trouxe aqui. O CEO da empresa relatou que a ideia é a empresa continuar crescendo e ao mesmo tempo pagar dividendos, que é o famoso crescidendos, né? O mercado adora esse tipo de empresa, tá? Consegue equilibrar bem esse padrão. Então, a tendência aqui da empresa manter esses dividendos próximos a 4, 5%, até mesmo em momentos mais atrativos, 6%, por exemplo. Vejo como tem espaço para a empresa pagar mais dividendos até, tá? Vejam que temos aqui, em 2024, principalmente, um LPA bem elevado, tá? Acredito que nesse caso aqui está pegando os últimos 4 trimestres, né? E no quarto trimestre de 24 teremos uma atualização aqui também. Mas percebam como vem crescendo, né? Uma coisa que vem crescendo muito também, pessoal, é o payout, tá? Nesse momento está a 51, quase 52%. Bem interessante. Um payout bem equilibrado, eu enxergo aqui na Marco Polo nesses últimos anos. Um ponto legal aqui também, pessoal, a Marco Polo abre margens para pagar mais dividendos caso a empresa esteja saudável, tá? De 40% até 50% do lucro líquido ajustado pode ser pago no formato de dividendos. Em 2024, a empresa seguiu um padrão trimestral de pagamento, tá? Tendo pagamento aqui em fevereiro, em maio, em agosto
e agora provavelmente vai acontecer em novembro a sua Datacom. Aliás, aqui eu me refiro a Datacom, beleza? Não a data de pagamento. Reparem que em 2023 a empresa também seguiu esse mesmo padrão trimestral. Bem interessante isso, tá? Para quem foca em 6% do décimo Bazin, pessoal, nesse momento o histórico de 12 meses, 3 anos e 5 anos ainda, você não consegue encontrar um padrão positivo, tá? Mas nos últimos 12 meses já fica mais próximo, chegando aqui a 10% negativo de margem. Se a empresa começar a cair, pode enxergar aqui um desconto de 6% nessa fórmula do décimo Bazin, tá? Se a gente pegar aqui, pessoal, a piscina dos dividendos, em 12 meses, em um ano, reparem que a empresa está quase próximo de chegar dentro dessa piscina de 6%. Precisaria ter uma queda aqui, nesse momento está fora. Reparem que existiram momentos que a empresa ficou dentro dessa piscina nesses últimos 12 meses, tá? Em 3 anos, se a gente pegar aqui o seu histórico, aí as coisas ficam mais difíceis, né? Igual eu falei para vocês, o histórico da empresa não é de pagar um dividendo tão relevante aqui, tá bom? Mas se a gente pegar esses últimos 2 anos, a tendência é que a empresa continue pagando um dividendo atrativo. Então é importante ficar de olho nesse preço teto, para você até entrar em momentos oportunos, caso esse seja o seu foco, no caso para ganhar dividendos. Para quem foca em rentabilidade, temos aqui a fórmula do Benjamin Graham, o preço justo de Benjamin Graham. E nesse momento a empresa está abaixo, tá? Temos um desconto de quase 2%. Desconto baixo, tá, pessoal? Poderia até cair um pouco mais para abrir mais descontos, para aí sim começar a abrir oportunidades mais interessantes. Reparem que a empresa costuma trabalhar abaixo do valor intrínseco de Graham desde 2021. Tá? É bem legal analisar esse histórico para a gente entender como que a empresa trabalha os seus padrões. E para quem quer acessar essa plataforma que eu utilizo aqui para verificar preço teto, valor intrínseco e também todos os detalhes dos indicadores e os seus históricos, os seus padrões, você tem o acesso ao scanner da bolsa aqui embaixo, tá? Ao link aqui embaixo. Acessem lá que tem um desconto de 10% e aqui você consegue afiar o machado para fazer os aportes de forma correta e assertiva, tá, pessoal? E vamos então agora, pessoal, passar para os seus dados técnicos, né? Para os seus indicadores mais técnicos, seu gráfico técnico, no caso, da Pomo 4. Reparem que é uma empresa que trabalha numa tendência de alta muito interessante no longo prazo, tá? Mas tem um adendo. Reparem que de 2016 até 2022, perto da pandemia, a empresa trabalhou mais lateralizada, tá? Então, o que fica nítido aqui, pessoal? Uma economia um pouco mais apertada acaba atrapalhando um pouco a empresa, beleza? Depende bastante também daquela produção de ônibus que eu trouxe para vocês lá no início, né? Se a gente pegar aquele gráfico, fazer um comparativo aqui, vai ser bem parelho a situação. O seu gráfico agora mais próximo segue muito positivo, tá? A partir de 2023 teve essa esticada, tá bem elevado, tá? E ela tá bem próximo, pessoal, dessa região aqui dos 8,92, tá? Aliás, alcançou esse mês essa projeção de Fibonacci de um movimento que vinha desde tempos anteriores, tá? Que é desse movimento e desse movimento. Então é importante ficar atento, tá? Pode ter uma correção aqui, se não entrar um volume financeiro, ou se, por exemplo, os resultados dos próximos trimestres fiquem mais parelhos, tá? Mais à frente a gente tem até outras projeções, caso o cenário fique positivo, que seria aqui a 10,27 e mais à frente 11,47, 12,50, 13,82 e 17,63 lá para cima. Aí a gente tá falando de uma perspectiva mais a longo prazo, ok? Ponto importante também, a empresa demonstra que está numa tendência de alta no seu gráfico semanal, desculpem, mensal, tá? A média móvel dos preços dos últimos 20 meses segue inclinada para cima, poderia ter até uma correção, onde daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, mas uma correção próxima a essa média móvel dos preços dos últimos 20 meses ainda iria manter a empresa numa tendência de alta. Só começaria a ter uma inclinação para baixo quando essa média começar a inclinar para baixo, tá? Se a gente pega agora o gráfico semanal, aqui a média dos preços das últimas 20 semanas está mais próxima, tá? Então, podemos enxergar uma queda aqui até 7,44, que seria bem próximo à região de Fibonacci do 7,38, né? Uma retração. Reparem como está bem próximo à média e à região de 50% de Fibo. A empresa pode cair primeiramente a 7,77, depois para essa região que eu acabei de relatar para vocês, e mais abaixo, R$ 7,00 aproximadamente. Depois aí tem as regiões mais fortes, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que seria próximo a R$ 6,07, tá? Tem outras regiões que podem segurar os preços, né, como suporte, que é a 5,15, 4,23,
Mas por enquanto, teremos que esperar essa primeira movimentação de queda, se tiver uma queda, tá? E aí, posteriormente, as próximas quedas que acontecerem, caso isso ocorra realmente, tá? Por enquanto, ainda temos uma tendência de alta, pode ocorrer uma correção, mas no longo prazo, continuar essa tendência. Se a gente pegar ainda projeções a curto prazo, tem os 9,60 e os 10,80, tá? Essas projeções são mais a curto prazo aqui, analisando o seu gráfico semanal. Tudo bem, pessoal? Eu tô de olho aqui também, pessoal, no OBV, onde indica bastante como que está o volume financeiro nesse momento. E teve uma queda bem acentuada, tá? Está bem abaixo aqui. Caso tenha um rompimento, podemos enxergar essa correção. Tudo bem? Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, é os meus estudos, tá bom, pessoal? É o que eu estou enxergando nesse momento. Pessoal, passamos agora para o seu histórico de fundamentos dos indicadores, tá? Seu PL nesse momento está 8,65, tá? Vem mantendo esse padrão desde 2021. Temos aqui preço sobre as receitas, que teve um crescimento, tá? Isso aqui já demonstra que o preço da empresa está acima sobre a receita, por exemplo. PVP também está bem elevado, tá? Aí nesse caso já não é tão interessante. Temos o ROI, aí no caso muito interessante, a 30% aqui. E em crescimento, tá? Mas aí a gente tem que verificar todo o cenário macro, todas as perspectivas, tá? Margem EBITDA segue subindo, um ponto legal. Dívida líquida sobre EBITDA caindo, tá? Eu falei para vocês, a empresa trabalhava alavancada e agora segue um padrão mais estável, mais tranquilo. Seu patrimônio líquido, pessoal, segue crescendo, bem legal isso, tá? Seu caixa em verdinho aqui segue também um padrão interessante, tranquilo. O seu VPA vem tendo uma crescente no longo prazo, seguindo o padrão. E o LPA, melhor ainda, pessoal, vem crescendo, demonstrando também o seu lucro crescente. Para quem quer ver também uma comparação aqui de rentabilidade, vejam que a Pomo 4 em 2 anos teve uma performance bem superior ao Ibovespa ou CDI, tá? Quem conseguiu pegar lá atrás, em 2023, no início de 23, teve um retorno muito relevante aqui, tá? Mas, logicamente, pessoal, o passado não quer dizer o futuro, tá? Depende muito do cenário e também da produção aqui de ônibus, quais as perspectivas. E eu digo uma coisa para vocês, 2 anos é uma margem muito baixa de estudo de caso, tá? Acho que é legal você pensar no longo prazo. Pelo menos é o que eu penso aqui. Tá imaginando uma renda passiva lá na frente. Lembrando também, pessoal, que a empresa, ela tem um valor de mercado bem interessante, tá? O número de papéis já está bem elevado, tá? E um ponto importante, tag along é 80%, tá? Não é 100%, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar aqui no lado um conteúdo que eu fiz recentemente da Irani. Dê uma olhada depois. Tem bastante coisa legal lá. Até para quem gosta dessas empresas que têm potencial de crescimento. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. E fui, pessoal.